E fala, meus Bitcoiners, como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Sextou com o Bitcoin subindo, que notícia boa, né? E isso por causa de um boato aí que está acontecendo na China. E eu vou falar disso logo depois da vinheta, mas também alguns dados macroeconômicos que surgiram agora e também podem estar impactando nessa subida do preço, beleza? Então logo depois da vinheta eu vou explicar isso e muito mais aqui no canal pra gente. Pessoal, cortando aqui para o nosso site do Investing, né? Antes eu queria falar sobre os dados macroeconômicos que eram bem aguardados aí pelo mercado, que é a questão da taxa de desemprego. Olha só, a taxa de desemprego veio acima do esperado, ou seja, tem mais pessoas aí desempregadas, o que eu particularmente acho, por mais que seja uma coisa ruim para a economia, é uma coisa boa para o mercado, né? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E outra coisa também é a questão do payroll, que é a geração de empregos, né? Então, veio acima do esperado, ou seja, foram gerados mais empregos lá nos Estados Unidos. Então, primeiro a gente vai analisar isso para depois vir lá na questão da China, beleza? Primeira coisa é com relação à taxa de desemprego. Taxa de desemprego, quantas pessoas estão empregadas, né? Tem menos pessoas, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tem menos pessoas empregadas. E cara, isso é uma coisa ruim para a economia, né? Por que os mercados sobem? Porque a gente está falando em meio de recessão. E quando tem recessão lá nos Estados Unidos, né? Aumento na taxa de juros, inflação, eles tentam trazer algumas medidas para fazer com que as pessoas tendem a consumir menos, porque isso vai acabar diminuindo a inflação, né? Segurar um pouquinho aí a economia, porque uma economia em recessão é uma economia onde as pessoas elas estão não passando dificuldade, mas elas não estão comprando tanta coisa. Então, se tiver muita gente empregada, o Banco Central americano ele fala, opa, eu posso apertar mais a economia, eu posso aumentar mais a taxa de juros, justamente porque as pessoas elas estão com dinheiro para gastar e elas não vão parar de gastar agora. Se elas estão com dinheiro no bolso, a tendência é que as pessoas gastem, né? Então, como agora a gente teve uma taxa de desemprego acima do esperado, mesmo sendo 1%, é uma coisa que o Banco Central americano falou, opa, peraí, o pessoal está começando a ficar desempregado, eu acho que as nossas medidas estão começando a surtir efeito, então a gente pode dar uma freada aí nessa questão da inflação. É um dado de vários, né? Semana que vem vai ter o CPI, que é o mais importante de todos, mas isso não deixa de ser uma notícia de certa forma boa para o mercado. E outra coisa é com relação ao relatório do payroll, né? Para quem não sabe, payroll é a quantidade de empregos gerados. Vamos ver se essa página vai abrir aqui, mas o payroll ele veio acima do esperado, ou seja, foram gerados mais empregos. Consequentemente, tem muita gente aí que está buscando um emprego. Olha só, eles medem a variação no número de pessoas empregadas durante o último mês. De todas as empresas não tem relação com a agrícola, né? E aqui embaixo ele fala assim, valores acima do esperados podem ser considerados como positivos para o dólar, né? Ou seja, muito emprego significa que tem quem está desempregado, que agora a gente já viu que tem um pessoal que está desempregado acima do esperado, eles podem, agora tem oferta de emprego para eles, então pode ser que essa oferta de emprego que foi gerado seja suprida também. Tá? Então acaba que um dado equilibra o outro e o mercado ele tá bem neutro com relação a isso, para ser sincero, né? Hoje não teve uma variação muito grande. Mas o grande motivo pela euforia que a gente viu, principalmente nos mercados de criptomoeda e até nos mercados globais em geral ao longo do dia de hoje, é a possibilidade da China adotar a política Covid-0, né? Que seria abrir as portas, flexibilizar e tratar a economia e também toda a questão política e turística como se não tivesse nada de pandemia, tá? Isso trouxe uma euforia para o mundo, uma vez que a China é um grande polo, é a segunda maior economia mundial, e eles abrindo as portas dessa forma, voltando com todas as negociações, aceitando todo tipo de turista, flexibilizando tudo, é uma coisa positiva para o mercado, tá? Então, olhando o nosso order book aqui, a gente consegue perceber que o preço deu uma subida, né? O preço saiu de 20.200 para 20.700. E se a gente até resetar aqui o nosso gráfico do mergulho, a gente consegue ver que tem mais tokens alocados para compra do que para venda. Muito cuidado, pessoal, porque olhando no curto prazo, tem mais tokens alocados para venda, tá? Se a gente der um zoom in aqui, a gente vê que se a gente pegar 4% do order book, tem mais pessoas querendo comprar do que vender. E cuidado também com muralhas, tá? Acho que pontos importantes aqui são os 21 mil dólares
e os 20.400, justamente onde tem mais token aqui. Da mesma forma que a gente tem bastante token aqui dos dois lados, porém do lado dos compradores a gente não tem essas muralhas de forma muito explícita, ou seja, as pessoas que estão querendo comprar Bitcoin, as ordens elas estão distribuídas, então são muitas pessoas querendo comprar. E quanto à venda, não tem tantas pessoas querendo comprar porque a maior parte dos tokens, olha só, que seria essa e essa muralhazinha, é uma única ordem com vários tokens alocados nesse único ponto, tá? Então muito cuidado com isso, são pontos propícios a violinadas e liquidações, por isso que a gente passa no order book. Nosso S&P 500, ele está nessa tendência de baixa, rompeu aqui, não está com grande volatilidade e... acho que até batendo o olho aqui, acho que a gente pode traçar um cenário. Acho que vou puxar aqui por 4 horas, que deve ficar até um pouquinho mais nítido. Que a gente tinha uma possível cunha ascendente, galera. Se vocês traçarem aqui, eu acho que vai dar para ficar bem, olha só, bem nítido. E a gente teve o rompimento dessa cunha ascendente junto com a reunião do Federal Reserve, foi o gatilho, tá? Então, por mais que esses dados que eu mostrei agora no site do Investing possam ser favoráveis aí para a economia, na verdade um equilibra o outro, né? A gente tem mais gente desempregada, o que é uma coisa boa para o mercado, ruim para a economia, mas a gente tem mais emprego que acaba compensando. Então vai depender da própria aceitação do mercado, juntamente com os índices que vão sair na semana que vem. Mas é provável, graficamente falando, que a gente veja uma continuação desse rompimento, tá? E essa continuação do rompimento, se a gente puxar aqui, isso aqui é um gráfico diário, né? Então, esse movimento aqui de pullback pode levar dias, até mesmo que hoje é sexta-feira, né? A partir de amanhã o mercado vai estar fechado. E essa continuação pode vir justamente com os dados da economia do CPI, que vai sair na semana que vem. Então, muito cuidado com isso, né? A gente pode até estar vendo uma altinha, mas se os dados da economia vierem ruins, a partir da semana que vem a gente pode ver uma continuação dessa queda, confirmando essa figura, certo? O Bitcoin ele segue dentro daquele range dos 20 mil dólares que eu falei para vocês. E galera, enquanto ele se mantiver em cima do range, não tem muito o que fazer, tá? As pessoas vão buscar vendas próximo aos 21 mil dólares e vão buscar compras próximo aos 20. Eu sigo na minha posição que eu falei para vocês, eu comprei nessa pernada de baixa junto com o 382 aqui de Fibonacci, meu preço até tá abaixo, meu preço médio está abaixo dos 20k, porque essa pernada de alta eu já desfiz parte da minha posição para aliviar meu risco. Mas eu também estou abrindo operações de hedge em altcoins, né? Uma coisa que eu não costumo entrar em detalhes aqui no canal, mas pediram lá no grupo, eu comentei com o pessoal lá do grupo, se você não tá aqui embaixo o link para você entrar no grupo, ele é 100% gratuito. Por exemplo, a Algo, né? A Algo eu abri uma posição lá na Bybit, eu estou usando a Bybit, agora eu não uso a Binance, de short, né? Tá até um pouquinho no positivo, mas é uma posição de hedge. O que é hedge? Se o Bitcoin começar a cair e pegar meu stop, eu vou ficar no lucro nessa operação. Hedge é quando você abre uma operação para compensar outra. Então, por exemplo, lá no Bitcoin, esse alvo aqui é o alvo final, tá, galera? Tem vários alvos que eu vou fazendo parcial aí ao longo do caminho, o SDT. Muito bem. Se o Bitcoin ele começar a subir, agora eu vou explicar para vocês como que o hedge funciona. Se o Bitcoin começar a subir, não tem problema, eu estou posicionado em Bitcoin, inclusive muito posicionado em Bitcoin por causa dessas lateralizações aqui, que eu vim comprando, fazendo parcial, estou com bastante dólar, mas, por exemplo, se o Bitcoin começar a subir, eu vou estar no lucro, tá? Poderia estar mais posicionado? Poderia e queria, né? Se o Bitcoin subir, quem que não quer estar totalmente comprado? Mas eu já estou com uma posição considerável para caso ele continuar subindo, eu lucrar. Mas caso contrário, eu tomar esse stop aqui, ó, eu vou tomar um stop, eu vou estar dolarizado, eu vou estar vendo o preço cair e quanto mais o preço cair, mais Bitcoin eu consigo comprar. Enquanto isso, a minha posição lá no algo vai estar valorizando, né? Eu vou estar ganhando com o short que eu abri. É assim que funciona a hedge. Se o Bitcoin subir, eu vou estar no lucro porque a minha posição principal é estar comprado em Bitcoin. E se o Bitcoin cair, eu vou ser estopado, eu vou estar com dólar, mas esse stop meu ele vai ser coberto pelaquela posição de hedge que eu abri em short, beleza? Nosso sentimento do mercado devido à consolidação não tem muito o que falar. A gente está tendo muita gente shortando, né? E quando saiu a questão do payroll e também dos desempregos lá nos Estados Unidos, a gente viu muita volatilidade aqui no curto prazo. Mas galera, chegando perto dos 20 mil dólares, todo mundo quer comprar. Chegando próximo aos 21, todo mundo quer vender. Até o mercado tradicional
tomar uma direção, tá? Então, como eu venho falando para vocês, quando o mercado cripto está espelhado no mercado tradicional, é muito provável que o sentimento ele venha a dar sinais falsos. Então eu estou usando ele só para confirmar rompimentos ou então invalidar eles, certo? Então o sentimento ele vai ter grande peso aqui na nossa análise se a gente passar dos 21 mil dólares com muita liquidação, com todo mundo querendo shortar aqui o Bitcoin, vai ser uma coisa excelente, porque muito provavelmente vai confirmar o rompimento igual aconteceu com a linha de tendência de algumas semanas atrás, né? Essa linha de tendência aqui que eu falei, galera, provavelmente rompeu sim, porque precisava do pullback para confirmar, mas teve muita gente que continua shortando Bitcoin e muita liquidação. Então isso é uma coisa boa. A mesma coisa pode acontecer se a gente romper os 21 ou então perder os 20 mil dólares. Se todo mundo tiver em long e o preço caindo e todo mundo querendo comprar, galera, provavelmente o preço vai continuar caindo, certo? Isso leva a gente às nossas considerações finais, que enquanto a gente se mantiver dentro desse range entre os 21 e os 20 mil dólares, galera, é consolidação. Isso vai depender muito do cenário do mercado tradicional. E por isso que a gente precisa traçar estratégias, né? O mais importante não é você saber para que lado o mercado vai, mas sim analisar as probabilidades para, independente se o mercado subir ou se o mercado cair, você ter uma estratégia, que é o que a gente está fazendo agora. Então a gente tem um cenário de bandeira de alta aqui no Bitcoin, provavelmente confirmando esse rompimento e fazendo esse pivô aqui para começar um movimento de alta. A premissa é essa, por isso que a gente comprou o Bitcoin aqui nos 382 no pullback. E se ele continuar subindo, a gente vem montando posições de forma gradual no Bitcoin, de forma que, como a gente já comprou aqui, se a gente já comprar aqui, o nosso preço médio vem aqui para baixo, o nosso stop vem aqui para cima. Muito bem, a gente já está mais posicionado no Bitcoin, novamente sem risco. Se ele vier aqui e fizer um fundo ascendente, a gente comprar o nosso preço médio, sai daqui e ele vem para algum lugar aqui, porque a gente comprou aqui e essa compra aqui vai representar 1/3 dessa posição toda de 3 compras, então o nosso preço médio ele vai estar ainda mais próximo aqui da base, vai subir menos, e aí o preço vai subindo, a gente vai comprando, e quanto mais o preço subir, mais a gente vai se expondo e menor vai ser o nosso risco. E caso contrário, se ele começar a cair, aí a gente já entra na segunda probabilidade que tem mais chance dessa queda continuar, porque provavelmente o mercado tradicional vai continuar caindo, e isso vai invalidar um possível rompimento bullish dessa linha e a situação já não fica tão legal assim. Nesse caso eu vou estar sendo estopado, eu vou estar com um hedge nas altcoins, tá? Algo é uma delas. E quanto mais o preço cair, eu não só vou ganhar no short, mas eu também vou estar dolarizado e vou conseguir comprar mais Bitcoin ali embaixo. Então é tudo uma questão de estratégia. Se você tiver uma estratégia e seguir ela, independente do mercado subir, independente do mercado cair, se você gerenciar o seu risco, não tem o que você se preocupar, beleza? O vídeo de hoje foi esse, um pouquinho maior do que de costume, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like nesse vídeo, que ajuda demais, comentar o que você acha desses vídeos que eu posto aqui todo dia, me seguir nas redes sociais, que isso é muito importante, entrar lá no grupo do Telegram. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, e semana que vem tamo aí de novo junto, fechou? Tamo junto, galera. Valeu!